Olá, na aula de hoje iniciaremos o estudo dos espelhos, começando pela análise do espelho plano. Vamos para a aula? Olá, na aula de hoje trataremos de um novo dispositivo óptico que vai tratar de fazer operações de alterar a trajetória de raios luminosos, que é o espelho plano. O que é um espelho plano? O espelho plano é uma superfície de elevado poder refletor, ou seja, é uma superfície de algum material muito polida, ou seja, é altamente polida e por isso apresenta uma ótima capacidade de refletir raios de luz, ou seja, possui um alto poder refletor. Agora, como é que a gente pode analisar as imagens que um espelho plano produz? Ou seja, é aquele espelho do banheiro, um espelho normal, plano. Como é possível analisar fisicamente as imagens de um espelho plano? Bom, essas imagens possuem algumas características que a gente pode de cara perceber aqui pelos desenhos aqui esquematizados. A primeira delas é que as imagens são simétricas, ou seja, o objeto e a imagem são simétricas em relação ao plano que determina o espelho plano. Ou seja, se você pega o plano onde o espelho plano está contido, a imagem produzida por ele e o objeto que emitiu os raios de luz são simétricos. Agora, não apenas isso, além de simétrico, a imagem e o objeto são não superponíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar de simétricos, você não pode pegar um e colocar em cima do outro perfeitamente, ou seja, você não pode sobrepor um com o outro perfeitamente. Qual é o exemplo mais prático para a gente ter para exemplificar o que são imagens não superponíveis? Por exemplo, são as nossas mãos. Você pode perceber que as nossas mãos são simétricas, mas a gente não pode sobrepor uma outra de nenhuma forma, porque sempre haverá uma diferença sutil que elas não vão conseguir se sobrepor perfeitamente, mesmo sendo simétricas. Agora, que tipo de característica não a imagem do espelho plano apresenta, mas sim o seu sistema óptico como um todo? Que características mais sutis do espelho plano a gente não pode definir para poder caracterizar um padrão de montagem de imagem, digamos assim? Como é que a gente pode, tendo um objeto, prever o formato da sua imagem? Por exemplo, nesse caso aqui, temos aqui um F, aqui esquematizado como objeto. Como é que a gente poderia, por meio de passos, digamos assim, representar a sua imagem, que seria, no caso, esse F invertido, digamos assim? Como é que a gente pode usar regras que se aplicam ao espelho plano para poder montar essa imagem? Bom, esse sistema óptico possui 3 propriedades que podem nos ajudar nessa tarefa. A primeira delas é que o sistema óptico ele é estigmático. O que é um sistema óptico estigmático? É um sistema que cada ponto do objeto conjuga um único ponto na imagem. Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, esse vérticezinho aqui do F, a gente sabe que, porque o espelho plano é um sistema óptico estigmático, que ele vai conjugar apenas um ponto imagem aqui a uma distância igual. Um e apenas um. Que outras propriedades esse sistema óptico apresenta? Bom, ele também é aplanégico e ortoscópico. O que essas palavras querem dizer? Aplanégico quer dizer que o objeto e a imagem são planos e frontais. Como assim? Isso quer dizer que se o objeto é um objeto plano e frontal, a imagem vai ser plana e frontal. Ou seja, vamos supor que eu me olho no espelho. Eu tenho a impressão de que a minha imagem olha para mim. Isso é porque o sistema óptico é tido como aplanégico. Ou seja, ele gera uma imagem plana e frontal para mim. Ou seja, se eu estou de frente para o espelho, ele vai gerar uma imagem de frente para mim. Isso porque ele é um sistema óptico aplanégico. E ortoscópico, o que isso quer dizer? Ortoscópico é uma palavra que serve para designar que a imagem gerada do nosso objeto é semelhante ao objeto. Ou seja, vamos supor que eu tenho um objeto que é um triângulo e o nosso espelho vai gerar uma imagem desse objeto, ou seja, uma imagem do nosso triângulo. O que vai acontecer é que esse triângulo imagem vai ser um triângulo
semelhante ao nosso triângulo original, pelo conceito geométrico mesmo de semelhança de triângulos, por exemplo. Isso não se vale só para triângulos, se vale para qualquer objeto que a gente ponha de frente para o espelho. Ou seja, a propriedade de ser ortoscópico quer dizer que toda imagem gerada pelo meu espelho vai ser semelhante ao objeto original. Portanto, a gente pode concluir com essa aula que espelhos planos são dispositivos ópticos, mais precisamente superfícies muito polidas de elevado poder refletor, e isso implica que as imagens possuem algumas características especiais. Por exemplo, as imagens são sempre simétricas e não superponíveis, mas não apenas isso. O espelho plano em si possui 3 propriedades muito importantes que nos ajudam a prever o formato de uma imagem de um objeto pré-definido, que são as propriedades de ser estigmático, aplanégico e ortoscópico, que a gente explicou aqui o significado de cada um dessas palavras. Muito obrigado.